Esse vídeo é referente à atividade de Direito Internacional Público. Nós somos estudantes da A6, nono período noturno. Meu grupo é composto por Ellen Maiara, Vivian Yali, Paula Sabrina, que sou eu, Nathan Soares e Bruno Lucas. Nosso grupo escolheu o tema de arbitragem no Direito Internacional Público e vamos iniciar o conteúdo a seguir. Agora eu vou começar a introdução sobre o tema arbitragem no direito internacional. A arbitragem, ela pode parecer um tema novo, mas não é. Ela surgiu antes mesmo de Cristo, nos estados romanos, para a solução de conflitos, como é até hoje. Ela é uma forma de solução extrajudicial e ela é bastante usada porque é mais célere e sem tanta burocracia. Eu vou introduzir um pouco sobre o conceito de arbitragem. Assim como Ellen acabou de falar, a arbitragem é um meio extrajudicial de solução de controvérsias, onde as partes, anteriormente, escolhem o objeto do litígio e qual vai ser o árbitro que vai resolver aquele litígio de forma extrajudicial, ou seja, sem precisar da intervenção do Poder Judiciário, sem precisar da intervenção de uma autoridade do direito. A autonomia da vontade das partes no direito arbitral se refere a eleger os árbitros e o foro de eleição. Esse conceito é abordado por Alcioli, Silva e Casella no seu livro que está disponível para a gente na minha biblioteca e está na bibliografia básica. Entretanto, não é possível resolver qualquer problema com direito arbitral. O direito arbitral só pode envolver direitos disponíveis, ou seja, se a questão versar sobre um direito indisponível, eu tenho que recorrer ao judiciário, seja no âmbito interno, que é o Poder Judiciário, ou seja no âmbito externo. Esses autores ainda vão ensinar que no âmbito do direito internacional público, esse conflito vai ser entre estados, ou seja, vai ter um objeto de litígio entre os estados vão escolher árbitros, pode ser mais de um, inclusive, ou um, que vai resolver, vai proferir uma sentença terminativa sobre aquele tema, que serão irrecorríveis para as partes e elas terão que cumprir, porque eles pactuam antes que vão querer a intervenção arbitral. Inclusive, você pode notar que o direito internacional público, nessa parte da arbitragem, é muito similar à mediação. Mas tem diferenças entre eles e quem traz essa diferença são os autores já citados. Eles ensinam que, na questão da mediação, é como se o mediador fosse um conselheiro, ou seja, não obrigam as partes a seguir a decisão que seria proferida por ele, porque é como se fosse um conselho. Já o árbitro, ele vai se aproximar do conciliador, ou seja, ele vai proferir uma decisão ali naquele caso. Ainda assim, tem uma diferença entre o árbitro e o conciliador. O conciliador, ele vai fazer com que as partes cheguem numa decisão entre elas, ou seja, as partes vão conversando, vão vendo seus termos. O árbitro não. O árbitro, ele vai agir na figura de um juiz. Ele só não vai ter a jurisdição própria do juiz, mas ele vai agir como um, ou seja, ele vai proferir a sentença. E como as partes pactuaram que queriam usar o instituto da arbitragem antes daquele momento, vão ter que seguir a sentença proferida por aquele árbitro. Agora eu vou falar sobre a escolha dos árbitros. Então, antigamente, os árbitros eram escolhidos entre os chefes de estados e os soberanos. Ainda hoje se dá da mesma forma. São escolhidos entre os chefes de estado, presidente de tribunais, de associações específicas. Como citam os autores Alcioli, Silva e Casella, os árbitros eles são escolhidos por um acordo comum da parte. Quando não existe esse acordo comum da parte, são especificados números de árbitros para cada parte. Esses números são iguais e eles escolhem os árbitros, podendo assim ser um árbitro ou mais de um. Na Convenção de Haia de 1899 foi criada a Corte Permanente de Arbitragem. Essa corte ela surgiu com o intuito de facilitar a arbitragem. Então ela não é um tribunal, ela é assim uma lista de regras e de nomes de pessoas que podem ser escolhidas para serem árbitros. Então as partes, quando forem escolher os árbitros, vão escolher através dessa lista da corte. Agora, falando sobre os poderes dos árbitros, o compromisso, ele é o que vai definir o poder do árbitro. O árbitro, ele deve atender à vontade comum das partes.
E por fim, a sua sentença ela é de forma definitiva. Esses autores anteriormente citados, eles preveem que também há formas de arbitragem. Elas consistem em voluntária ou facultativa ou obrigatória e permanente. A primeira consiste em as partes entre si chegarem a um acordo e elas definirem quem são os árbitros que vão cuidar do seu litígio. Já a segunda consiste na questão de estabelecer qual é o litígio e entregar esse litígio para a arbitragem. Ou seja, elas não pactuarão sobre quem será o árbitro, mas sim elas oferecerão o seu litígio para que os árbitros resolvam entre eles quem vai ser o juiz daquele litígio. Sobre a natureza dos tratados internacionais de arbitragem, Acioli, Silva e Cassella, eles ainda ensinam que há uma divisão nessa natureza. Esses tratados arbitrais, eles podem ser de natureza arbitral propriamente dita ou arbitral com cláusula compromissória. Quanto ao primeiro, propriamente dito, eles ainda se subdividem em voluntário ou permanente. Nos casos do voluntário, é como se houvesse um novo litígio e ali para as partes vão ser definidas árbitros e eles vão proferir uma solução sobre aquele litígio, sobre aquele objeto de litígio. Ou seja, é exclusivo daquelas partes, daqueles estados. Já no permanente, se fizermos uma analogia com o direito interno, seriam como as jurisprudências, ou seja, questões que já foram solucionadas, já foram proferidas uma decisão e ficam disponíveis para ser acessadas por aquelas partes ou até mesmo para os árbitros aplicarem em litígios semelhantes. Já os tratados de natureza que têm cláusula compromissória, significa que aquelas partes, elas antepactuaram sobre aquela cláusula compromissória de arbitragem. Ou seja, aquelas partes, elas entendem que naquele litígio, se surgir outras questões, se houver novos objetos de litígio, se houver questões mais difíceis de serem solucionadas, ainda assim, elas não vão procurar o Poder Judiciário. Elas vão tentar sanar aquela questão pela forma arbitral. A princípio, deve haver um acordo entre as partes que adote a arbitragem, havendo a cláusula de compromisso da arbitragem. O processo arbitral, ele não é regulado. Quem deve regulamentar são os árbitros, da melhor forma para as partes. Existe a parte escrita e a parte oral. Essa parte oral, ela só será pública se assim as partes desejarem, pois, para deliberação, o tribunal, ele dá de portas fechadas, por votos da maioria dos membros. Ele pode ser dividido também entre natureza ordinária e natureza sumária. A natureza sumária é para processos mais simples, mais técnicos, que será mais célere, tendo em vista que não tem debates orais, apenas a parte escrita, e ele foi instituído pela Convenção de 1907. O processo dele é bem simples, as partes, cada um escolhe um árbitro, e esses árbitros devem escolher um superárbitro. Se não houver um consenso desse superárbitro, será cada um escolher um da lista dos membros e será feito um sorteio. Quem ganhar o sorteio será o superárbitro. A sentença na arbitragem, ela é obrigatória e está vinculada desde o princípio. Existe uma diferença entre efeitos obrigatórios e efeito executório. O efeito executório, como na prática ele é pouco utilizado, as partes acatam muito bem a sentença. Existem 4 sentenças que não geram efeito e não são obrigatórias. A primeira é quando o árbitro ou o tribunal excede de seus poderes. A segunda é quando o árbitro ele é incapaz de fato ou de direito. A terceira é quando a sentença ela vem de uma fraude ou de uma ilegalidade. E a quarta é quando uma das partes não é ouvida ou algum direito fundamental, princípio fundamental, ele é violado. Quando não há um compromisso anterior das partes, o resultado do processo é a sentença, que ela tem efeito relativo, atingindo apenas as partes litigantes, de acordo com a Convenção de Haia. Estamos finalizando o trabalho, esse é nosso grupo, e esses foram os pontos que achamos pertinentes sobre o direito internacional público nessa questão de arbitragem. Achamos muito interessante saber que a arbitragem ela também é aplicada no âmbito internacional, e foi mais interessante ainda pesquisar os casos que achamos sobre essa arbitragem. Esperamos que o senhor tenha compreendido os pontos que queríamos passar e passamos.